Senhor presidente, antes de questionar a Vossa Excelência, eu gostaria de registrar a presença aqui do deputado Pastor Isidoro. Está aqui do meu lado direito. Quero chamar a atenção do ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, que está aqui do meu lado direito. Jesus Cidência, né, Isidoro? O pastor Isidoro tem uma instituição de recuperação de drogados. Aprove Deus que ele estivesse hoje aqui, lá na Bahia. Ele não é bolsonarista, como alguns dizem que isso é pauta de bolsonarismo, pauta de vida. O Jacques Wagner, como governador da Bahia, e esse testemunho eu tenho que dar, sempre o apoiou. Por que apoiou? Se alguns ideológicos são a favor e criam narrativas, o Jacques Wagner é um senador de esquerda, é líder de governo, foi governador 2 vezes, é de esquerda. Está aqui o pastor Isidoro. Anda politicamente com ele, ele sempre apoiou. Por isso, Jacques, quero fazer um apelo a você, que diante da sua experiência de ver crescer o tráfico de drogas e o mal ocorrido às famílias baianas, não só baianas, porque como eu também sou de casa de recuperação como o pastor Isidoro, sabemos que não é só a Bahia que vai para lá. Não, as mães vão chorar lá. As outras choram no cemitério ou na porta do presídio, porque o filho é drogado, porque as drogas é o adubo da violência. A violência que ocorre hoje no meu estado é a mesma violência que ocorre na Bahia. E por quê? Jacques Wagner é de esquerda. Apoia o Isidoro. A Fundação Doutor Jesus. E olha o seguinte, lá em Isidoro, menino desobediente, porque a Bíblia diz que filho sem correção é a vergonha do seu pai e a decepção da sua mãe. Eles não obedecem professor, eles não obedecem professora, eles não obedecem polícia, eles não respeitam ninguém. E quando chega na casa de recuperação, que na verdade eles chegam na casa de Deus, lá, tal qual o projeto Vem Viver, a casa Doutor Jesus do Isidoro, apoiado pelo governador de esquerda, Jacques Wagner. Já recuperou milhares de pessoas com o mesmo remédio. Deus de manhã, Jesus meio-dia e o Espírito Santo de noite. De outro jeito não tem jeito. Traga para mim quem recuperou de outro jeito. Porque na verdade isso é demônio, é libertação isso aí. Preste atenção, senhor presidente. Antes de dar o aparte ao líder Jacques Wagner, e aliás, no aparte eu já quero saber por que ele apoia Isidoro, por que ele sempre apoiou a instituição, recuperação de drogados assim, ó, em todo lugar. Eles se levantam e essa PEC mais do que recuperar a autonomia dessa casa, desse poder, que é o mais importante. Eu faço uma pergunta a Vossa Excelência. Essa PEC é de autoria de Vossa Excelência. Onde Vossa Excelência arrumou o fundamento para isso? Pode me apartear, presidente? Fosse mão santa sentada aí, aparteava. Senador Magno Malta, eu já expus diversas vezes em sessões do Senado as razões de ser dessa proposta de emenda à Constituição. Eu precisaria do mesmo tempo de Vossa Excelência, eu gostaria 10 minutos, que Vossa Excelência para poder falar, inclusive na última sessão. E a ampassant, que Vossa Excelência participasse. A minha provocação é exatamente Perfeito. porque Vossa Excelência tem os fundamentos jurídicos e isso Vossa Excelência não precisa mais de 1 minuto pelo conhecimento que tem. Perfeito, senador Magno Malta. A proposta de emenda à Constituição é para poder estabelecer uma diretriz constitucional
em relação ao tratamento da política antidrogas do Brasil, seja em relação ao tráfico de substância entorpecente, que é um crime equiparado hediondo, seja ao porte de substância entorpecente para consumo. Nós fizemos uma opção política de uma legislação que prevê como crime grave o tráfico de drogas e como um crime menor, sem previsão de pena de prisão, o porte de substância entorpecente para consumo próprio. Há uma política também da administração pública do Brasil de considerar a maconha uma substância ilícita entorpecente. E a lei vem, então, complementar a definição do que se deve considerar como tráfico e uso o porte dessas substâncias. Então, a razão de ser da proposta de emenda à Constituição é poder colocar na Constituição que a lei considerará crime o porte e a posse de substância entorpecente ilícita, e será ilícita enquanto a administração pública do Brasil entender que a maconha é ilícita, definindo que para o tráfico de drogas a pena deve ser uma pena corporal, uma pena de prisão, como é na lei antidrogas, e no caso de porte para uso é vedada a prisão, mas sim haver as penas restritivas de direitos, de prestação de serviço à comunidade, frequência a cursos que indiquem o risco das drogas e advertência. Essa é uma posição política do Senado para poder definir que essa guerra contra as drogas envolve não só uma guerra contra o tráfico de drogas no que se organizam as organizações e associações criminosas do Brasil, mas também uma consequência jurídica que era para aqueles que portam as drogas vindas de traficantes de drogas, ou seja, uma consequência que não é prisão, mas é uma consequência jurídica de, no mínimo, uma advertência de que aquilo faz mal para a saúde e aquilo é uma substância ilícita reconhecida pela administração pública do Brasil. Então é uma lógica muito simples, não é uma confrontação, não é nada que seja um retrocesso, absolutamente. Acho até que é constitucionalizar a proibição de prisão de quem seja dependente. Inclusive, nós temos que olhar com esse viés, não é? Então, a razão de ser da proposta de emenda à Constituição é essa, e nós estamos discutindo muito amplamente, justamente para permitir que os debates sejam feitos e possa haver o devido amadurecimento. Agradeço, Vossa Excelência, ter atendido a minha provocação, porque o fundamento jurídico, porque a gente está escutando tanta coisa, a gente que está no fronte, a gente que sente, a gente que abraça uma mãe que chora, lágrima quente de dor, e nós temos aquelas que choram muito mais, porque o filho muitas vezes passou na nossa casa, não é, Isidoro? Saiu, não deu valor ao que recebeu, e depois a mãe vem chorar porque vem nos informar que ele está morto, que ele foi assassinado, ou que ele está preso. Então a gente ouve tanta coisa aqui nessa tribuna, Vossa Excelência deu fundamentos. Eu estou falando de vivência, eu estou falando de 40 anos, de receber mães na minha porta, de receber filhos drogados, de recuperar 40 anos, mais de 40 anos. Minha filha não tinha nascido ainda a primeira, quando eu tinha drogado dentro de casa já. Falando da experiência, do sofrimento e do crescimento do crime no Brasil. Senador Magno Malta, me permite apenas um complemento. Eu recebi diversas mensagens sobre uma matéria do jornal O Globo, que diz sobre o aumento do risco de infarto e derrame pelo uso da maconha. Sim. Conforme a Sociedade Americana do Coração, acho que dos Estados Unidos, a Sociedade Americana do Coração. E, na verdade, hora nenhuma de minha parte, eu entrei no mérito dessa questão sobre fazer mal ou não fazer mal. Acho até que tem muitas pessoas que defendem e sustentam, por exemplo, que o cigarro comum faz mais mal do que a maconha, que a bebida alcoólica faz mais mal que a maconha. Tudo isso eu respeito esses argumentos. Eu acho que isso é uma questão de cientistas discutirem no âmbito do parlamento, que então pode amadurecer essa questão. Eu parto da premissa de que, fazendo mal ou não fazendo mal, fazendo mais mal ou menos mal, é uma substância compreendida como ilícita, assim como outras tantas compreendidas como ilícitas. E essas substâncias ilícitas, assim definidas pela Anvisa, devem merecer um tratamento igualitário pela lei. Aquele que trafica esse tipo de substância ilícita comete um crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com uma pena de 5 a 15 anos, um crime equiparado hediondo. E aquele que porta essa mesma substância para consumo próprio ou comum
também deve gerar uma consequência que não seja de prisão, porque nós estamos lidando mais com uma questão de saúde do que jurídica, mas não pode ter uma ausência de consequência jurídica. Eu dei um exemplo na última sessão, senador Magno Malta, em relação a alguém que porta determinada quantidade, pequena quantidade de substância entorpecente para vender. Essa pessoa comete um crime gravíssimo, equiparado a hediondo, com pena de 5 a 15 anos. Ele cumprirá a pena de prisão ao longo de um bom tempo, por essa substância pequena, quantidade pequena, entregando a outra pessoa. E a outra pessoa que recebe, imagine, a mesma substância, que em instantes anteriores estava na mão de alguém que vai responder por tráfico de drogas e com uma pena grave, essa pessoa que pega essa mesma substância para consumo não tem consequência jurídica alguma e deve ser imediatamente liberada. É isso que, na prática, significa a descriminalização. Se viesse a descriminalização por uma discussão de política pública, para se definir onde comprar, critérios, cadastro de usuários, como vários países fazem, é uma discussão política que eu respeitarei se quiserem fazer no plenário. Eu posso até ter minha posição contrária, mas faremos no ambiente próprio que é o parlamento. Mas a descriminalização por decisão judicial, que resolve um problema de demanda, mas não resolve um problema da oferta, porque a oferta continua sendo ilícita por um traficante de drogas, é realmente uma distorção. De fato, a descriminalização não pode se dar por uma decisão judicial à míngua de um programa de saúde pública que discipline a comercialização de algo que se tenha por descriminalizado. Então, essa é singelamente a nossa lógica, e eu não tenho dúvida que é uma lógica equilibrada, ponderada, que vai ao encontro não só do que a sociedade pensa, mas do que a sociedade precisa em relação à política de antidrogas no Brasil, sob pena de uma decisão dessa natureza, de descriminalizar, significar o estímulo ao uso em locais públicos, em restaurantes, em shopping centers, em festas, em espaços dos mais variados, e ao se estimular isso, ter a perplexidade da conclusão de que o Estado não se organizou para isso e a aquisição da mercadoria continua a vir de organizações criminosas que financiam corrupção, homicídio, tráfico de armas, corrupção de menores. Então, me parece que é uma lógica muito óbvia que impõe reconhecer que essa competência é do Congresso e não é do Poder Judiciário. É basicamente isso, não é nenhum tipo de confrontação, apenas algo que considero muito lúcido, ponderado, como eu costumo ser nas iniciativas que tenho, nas decisões que tomo. Não é para agradar um lado ou desagradar outro lado, absolutamente. É apenas uma ponderação para o país, de que há competência legislativa e há, obviamente, um mérito a ser discutido dentro da Casa Legislativa, nessa natureza ou nessa questão de descriminalização, que não é definitivamente reservado ao Poder Judiciário. Doutor Magno, só pela ordem, rapidamente. Vou ceder a Vossa Excelência prometo. só para dizer que, Vossa Excelência, esse debate, a riqueza desse momento, que é tão esclarecedor para o telespectador, não é? Que de quando em vez é confundido, e quem está nos vendo são mães que choram, não são mães que têm que lamentar, porque o parlamento está votando algo que vai prender o filho dela, que vai fazer do filho dela criminoso, muito pelo contrário. Ele já foi enredado pelas drogas. Imagine, Vossa Excelência, que eu estou nisso há mais de 40 anos, fazendo palestra de prevenção em escola e igreja, ainda na minha juventude, no começo da minha vida. Aconteceu uma tragédia agora, nesse final de semana, no sul do meu estado, Vossa Excelência viu as chuvas. Eu encontrava pessoas, encontrei gente no distrito dizendo assim: você veio fazer uma palestra aqui na escola? Na minha escola, eu tinha 17 anos. Hoje, eu tenho neto. E foi aquela sua palestra que me impediu de ser um drogado, de ser traficante. E nós falamos repetidamente isso, encontro pessoas no Brasil inteiro dizendo isso a mim. Nunca encontrei ninguém da polícia que batesse palma para o fato, porque é o dinheiro que incendia um ônibus, compra 1 litro de gasolina, é dinheiro do usuário. O dinheiro que compra arma é dinheiro do usuário. Eles tinham que estar batendo palma porque está aí a proposta de Vossa Excelência. Porque o juiz fica desmoralizado. O juiz não tem uma carta na manga. Ele manda o cara assistir vídeos, ir para uma instituição, o cara prestar serviços à prefeitura, a uma entidade, uma ONG, pintar meio-fio, pintar cemitério, sei lá o quê. Ele não vai. Quando o juiz pede o relatório, o pessoal diz: ele não veio aqui não.
Encerrou, o juiz não tem nada na manga. Nada, nada. Mas ainda estão querendo muito mais. Isso é um caminho, um debate, senhor presidente, para que nós nos tornemos... Bom, o crime organizado está posto no Brasil de uma forma tremenda, mandando em tudo, mandando e desmandando. Na verdade, o tráfico vai se acelerar como no Uruguai, e o grande patrocinador disso tudo, senadora Damares, é o senhor Jorge Soros, que financia a esquerda, e eu citei aqui o senador Jacques Wagner, governador, que aprove Deus que o Isidoro aqui estivesse, para não ficar paradoxal, para que ele nos ajude, que é a base do governo, o próprio líder, como Jacques Wagner, sabe da importância. Senhor presidente, senador Jorge, senadora Damares, quando o Fernando Henrique criou a SENAD, Secretaria Nacional Antidrogas, ele foi na ONU, fez um discurso, Isidoro, e disse, olha, vou erradicar as drogas no Brasil em 10 anos. Mentira, ninguém vai erradicar droga. E depois ele só foi presidente 8 anos, não foram 10. Ele foi embora. A SENAD era para produzir políticas públicas, e deixou a SENAD com um orçamento de R$60. Tinha R$60 lá. E ele, que estava defendendo e criou a Secretaria Nacional Antidrogas, em seguida se tornou o megafone de Jorge Soros para a legalização da maconha no Brasil, o senhor Fernando Henrique Cardoso. Ele é o megafone, ele é o grande defensor da legalização. Agora, vai ter um dia, Isidoro, que realmente a maconha pode ser legalizada. Aí me refiro a esse ex-presidente. No dia que alguém disser a ele, olha, ex-presidente, esse avião que o senhor vai viajar para receber um outro título de doutor honoris causa nos Estados Unidos, o piloto é maconheiro, fuma 10 baseados por dia. Se ele tiver coragem de subir no avião, esse é o dia de legalizar. Se você tiver coragem, sabendo que o motorista de táxi que vai levar sua filha para o aeroporto é maconheiro, e você diz, olha, dê um prêmio para ele, viva, o cara é maconheiro, é hora, o cara está pleiteando ser gerente da sua loja. Mas ele é maconheiro, fuma 10 baseados por dia, 5. E você tiver coragem de entregar a sua loja, esse é o dia de legalizar. Esse é o dia de legalizar. Mas se você não tem coragem, não garante, na prática, para os seus próprios filhos. Eu podia dar nome de muita gente aqui, mas não faço por respeito e ética que nós precisamos ter, Isidoro. Filho de quem passa pela nossa mão, de quem passa lá, Damares, pelo projeto Vem Viver. Se eu falasse nome aqui, vocês se espantariam. E pessoas que defendem essa desgraça, mas para o filho dos outros, para a família dos outros. Então, senhor presidente, foi rico demais, senador Jorge, por favor, só um minuto de à parte aqui, senhor presidente. Esse debate, realmente, para eu entendo debate dessa forma, virou um debate, né? Provoquei o presidente, que juridicamente colocou aqui a presença do Jacques Wagner, que é líder, e pode muito bem dizer ao governo, ó, eu sofri demais na Bahia, sofro ainda na Bahia, e lá, as casas de recuperação da Bahia, se não fossem elas, nós estaríamos acabados, derrotados. Aliás, a maior obra social que se faz nesse país é a igreja, que hoje é tão atacada, tão desrespeitada. Vamos fazer o que a igreja faz? Eu quero ver. Porque recuperação de drogado não tem a ver com um conselho disso, conselho daquilo. Eu quero que eles me mostrem quem eles recuperaram. Redução de danos. Uma política de esquerda que não deu certo na Suíça, em lugar nenhum. Dá droga para drogado. Faz lá aquelas praças que viram verdadeiros bolsões de vidas humanas destruídas. Eu quero ver fazer a obra que a igreja faz. Porque isso, dependência de droga, é demônio. E se não houver libertação, não tem saída. Não tem saída. E eu quero dizer àqueles que atacam a igreja, respeitem a igreja. Porque ninguém faz obra social como a igreja. Senhor presidente, encerro a minha fala dizendo, o nosso senador Jacques Wagner diz, Isidoro sempre disse que ele é ex-drogado. E ele disse, não sei se ele diz isso para dizer que tem jeito ou se ele realmente era. E era sim. E quero dizer uma coisa, foi essa palavra que eu quero usar. Porque quando o sujeito entra nas drogas, o diabo fecha a porteira, põe o cadeado e joga a chave fora.
O sujeito fala, eu tenho força de vontade, eu vou sair. Ele passa 3 meses sem usar. Ele vem na porteira, ela está trancada, ele cai. Volta a usar, volta a cair, porque a porteira está fechada. Só tem um jeito, senhor presidente, um jeito. É ser tirado de lá. Ou seja, ser arrancado de lá. Mas o sujeito precisa querer. Ele disse que lá não tem cerca. Projeto Em Viver também não tem. Só recupera quem quer mudar de vida. É livre-arbítrio. Deus só age no querer do homem. Ninguém precisa ficar trancado lá. Quem vai para lá quer mudar de vida. Aí o sujeito diz, eu quero. O helicóptero do céu desce e resgata ele. O sujeito não sai, não. Ele tem que ser resgatado. Resgatado de lá. E ninguém faz isso com uma ampola, ninguém faz isso com uma caixa de remédio, ninguém faz isso dando uma receita de remédio controlado. Ninguém faz isso. Resgate, ser resgatado, isso só Jesus faz. Gostem vocês ou não gostem, essa lacração que vai para a rua e chama Jesus de viado, Maria de prostituta, que ataca o Evangelho, ataca a Bíblia e a fé, gostem vocês ou não, sem Jesus não há libertação, não há saída. E quando o homem quer mais do que recuperado, mais do que resgatado, ele sai de lá, sai do nosso convívio para ir para o convívio da família, mais do que recuperado, porque ele sai de lá lavado no sangue de Jesus.